A desigualdade de gênero, infelizmente, se esconde em todos os lugares. E a música é só um dos ambientes em que uma mulher é obrigada a dar passos gigantes para recuperar terreno. Laura Gramulha. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o André Stanley novamente com mais uma dica de livros para você. Hoje o que eu vou indicar é esse livro aqui, ó, Mulheres do Rock. Elas levantaram a voz e conquistaram o mundo, da Laura Gramulha. Vamos falar um pouquinho desse livrinho aqui que eu indico para vocês, ok? Vamos lá. Este livro é uma seleção de 52 perfis de mulheres que tiveram ou ainda têm relevância para a história da música pop contemporânea. A autora nos apresenta aspectos pessoais, ideológicos e eventualmente musicais dessas mulheres. O primeiro critério que parece ter sido utilizado para a seleção dos perfis é o gosto pessoal da autora, obviamente, que é uma jornalista e também radialista italiana. O nome dela é Laura Gramulha, ou Gramuglia, que eu acho que a pronúncia correta seria Gramulha. Não sei, os italianos aí que me corrijam. A relevância dessas mulheres para a cena musical moderna e o engajamento delas nas causas feministas são outros requisitos básicos utilizados pela Laura Gramulha nessa seleção. Pelo menos assim eu consegui identificar. A edição brasileira conta ainda com a adição de duas roqueiras tupiniquins de períodos extintos. Eu estou falando da Rita Lee, a eterna Rita Lee, e a baiana Pitty, ou seja, a Rita Lee lá dos anos 70, 80, e a Pitty que teve ali sua carreira mais reconhecida ali já no início dos anos 2000, né? O livro pode ser lido de cabo a rabo, ou seja, do início ao fim, como qualquer outro, né? O que recomendo. Mas também há uma outra forma de você ler o livro. Você pode ler, procurar no índice direto o nome, né, da biografada que você deseja ler. Então você vai lá, quer ler sobre Joan Jett, vai lá no índice, página tal, e lê. Porque ela é uma coletânea de microbiografia destas artistas, né? Aliás, eu acho que o formato escolhido pela autora parece ter sido pensado para ser lido assim, de forma caótica. Você lê uma, depois você quer ler a outra, não precisa ser em ordem, né? Alguns leitores poderão torcer o nariz para a escolha da autora. Afinal, nem todas as mulheres selecionadas são conhecidas por serem roqueiras. Então tem esse fator, né? Se você vai esperar só roqueiras, você não vai curtir o livro. Semanticamente falando, né, esse termo, o termo roqueiro, ele é muito vasto, né? Mas apesar desse termo ter uma grande elasticidade, ainda há fãs mais puritanos, vamos dizer assim, que irão dizer que Whitney Houston ou Madonna não fazem parte desse time. Nesse caso, eu recomendo que vocês reconsiderem, né, essa rotulação e pensem na atitude e no background dessas artistas, na história delas, e não no estilo musical propriamente dito. Sempre iniciando com parte da letra de uma música icônica dessas mulheres, a autora apresenta declarações já conhecidas das próprias artistas em meio ao texto, como declarações polêmicas, declarações que elas deram no sentido de se declararem feministas, vamos dizer assim, ok? São como aforismos que encerram em si mesmo, ou seja, frases que elas disseram em algum momento da vida delas que demonstram o pensamento de cada uma delas, ok? O pensamento de Joan Jett, por exemplo, é sintetizado pelos seguintes dizeres, aspas para Joan Jett. Não quero diminuir o que conseguir, mas não é tão difícil assim tocar em um grupo.
Se têm uma saúde boa e amam viajar, não vejo por que outras mulheres não deveriam fazê-lo. Joan Jett. Aliás, a Joan Jett, nesse livro, que sem dúvida nenhuma é a ex-runway que mais se engajou no discurso feminista, né? E provavelmente foi isso que fez ela estar entre as escolhidas desse livro. E não a sua ex-colega de banda, né, a loiríssima Lita Ford, que teve uma carreira também bem sucedida, né, entre o público de hard rock e heavy metal dos anos 80 e 90. Mas, ao contrário da Joan Jett, ela não se engajou tanto no discurso identitário feminista, né? Aliás, a Lita Ford ela é sempre vista como alguém que reproduziu os padrões sexistas do heavy metal dos anos 80, ao invés de se opor a eles. O que ela sempre negou. Aliás, vou deixar aqui no card, né, para vocês clicarem aqui e assistirem o vídeo que eu gravei falando sobre a autobiografia da Lita Ford, que é bem interessante para vocês terem essa noção. Como um entusiasta das artes gráficas, eu digo que um dos pontos altos dessa obra está na sua composição imagética, ou seja, nas gravuras que ela usou. O livro conta com com belíssimas ilustrações da artista plástica italiana Sara Paglia, né? Que fez uma ilustração do rosto de cada uma das mulheres biografadas para abrir cada um dos capítulos, né? Os tons pastéis assim, utilizados pela artista registram uma feminilidade, vamos dizer assim, refinada e ao mesmo tempo rústica, sabe? São tons pastéis que deixam a imagem meio caótica e ao mesmo tempo muito doce, né? Algo que o livro parece buscar. A capa da edição brasileira de tom acinzentado, ao meu ver, não tem a mesma vitalidade da original, que traz uma aquarela caótica. Vou deixar aqui para vocês verem. Então vocês podem notar que é uma aquarela em vários tons de púrpura, que a meu ver é mais condizente com o tema, né? Comparem aqui, ó, a capa original e a capa brasileira e me digam depois nos comentários. O livro tem uma linguagem agradável, fácil, moderada. Se levarmos em conta que se trata de um livro que explora o tempestuoso mundo do rock and roll, né? É uma bela coletânea de trechos de canções icônicas e dizeres proferidos por mulheres que ousaram dispensar a dominação masculina deste nicho musical para se tornarem protagonistas, ok? Como podemos ver nos dizeres de Tori Amos, ou Tori Amos, eu nunca sei a pronúncia correta desse sobrenome, Tori Amos, vamos dizer assim. Segundo a Tori Amos, vamos lá. Por muito tempo, ninguém deu espaço para a raiva feminina. Agora, emergiu como evidência. Tori Amos. A própria Tori, ao criticar o descarte das mulheres de idade elevada promovido pela indústria musical, acrescenta: às vezes parece que na música pop não há lugar para as mulheres quando envelhecem, nem como artistas, nem como público. A essência do rock é a rebelião juvenil, principalmente masculina. Pode fazer o papel de roqueira por alguns anos, mas a mulher madura é a inimiga número 1. Enquanto os homens que passaram dos 70 continuam a subir com vigor nos palcos e em turnês pelo mundo, as mulheres têm dificuldades em manter a credibilidade e o respeito. Fora do rock, sempre foi mais difícil envelhecer e ser respeitada. Tori Amos. Sobre essa disparidade de tratamento entre os roqueiros e as roqueiras, a Mary Ann Faithfull vai dizer também o seguinte: um roqueiro que se droga é legal, já uma mulher não presta. Faz sentido, né, gente? E dentre as representantes atuais das mulheres engajadas do rock, é a cantora americana St. Vincent que dá o tom do discurso pró-igualdade quando diz, abre aspas para St. Vincent: como em todos os lugares de poder,
é necessário poder sentar-se à mesa. Se não estiver à mesa, você está no menu. Portanto, é importante ter mais mulheres em posição de poder para dar uma possibilidade a quem, por razões do sexismo sistêmico, ainda não teve nenhum. St. Vincent. Então, gente, podemos notar que o livro é cheio de declarações bem engajadas dessas musicistas, ok? Sintetizando o livro da Laura Gramuglia, tem um tom politizado e engajado na defesa das pautas femininas que tiveram início em meados dos anos 60, justamente por meio de mulheres que passaram a usar seu status de artista para engrossar a voz contra a dominação masculina na cena musical. Joan Baez, que é uma cantora americana de origem mexicana, ela viveu no olho do furacão nesse momento de tomada de protagonismo. E ela vai dizer o seguinte: os movimentos sociais dos anos de 1960 ofereciam uma provisão ilimitada de material sobre o que cantar e para escrever música, e transformaram em palco também as manifestações, as paradas e os espetáculos de arrecadação de fundos. Um momento de intensa ação e também de liberdade exaltante para as mulheres que começavam a sair da garrafa no campo musical. Por ser um livro de espírito enciclopédico, seria fácil deixá-lo enfadonho. No entanto, o que vemos aqui é uma colcha de retalhos muito bem costurada pela autora, que não esconde seu engajamento. Todas as mulheres apresentadas aqui têm grande relevância para a cena roqueira internacional e nacional, no caso da Rita Lee e da Pitty. No entanto, acho inaceitável, se tem uma crítica que eu posso fazer desse livro, é o seguinte: eu acho inaceitável que uma obra que se pretende feminista e politizada não seja mencionada em nenhuma de suas linhas o nome daquela que hoje sabemos deu o pontapé inicial nessa coisa toda de rock and roll. Eu estou falando da Sister Rosetta Tharpe, uma mulher negra, cristã, que já destilava seus riffs eletrizantes de guitarra na década de 40. Antes mesmo do Chuck Berry, do Little Richard e até mesmo do Elvis Presley pensar em escrever uma música, ou mesmo chamar o que faziam de rock and roll. Então, eu creio que o livro tem essa fala. Esse é o meu ponto de vista, ok? A minha visão sobre isso. Mas fica a dica aqui para a Laura Gramuglia lançar uma nova edição e colocar a Rosetta Tharpe nela. Então vamos lá, galera. Mulheres do rock, elas levantaram a voz e conquistaram o mundo. Título original: Rocked Girls, e alguma coisa em italiano, que eu não vou ler. Não. Título original: Rocked Girls, ok? Autora Laura Gramuglia, gente, eu acho que eu estou falando o nome dela errado toda hora. É Laura Gramuglia. Ilustrações da Sara Palha. A tradução para o português foi da Tatiana Yoshizumi, da editora Belas Letras. Ano de lançamento no Brasil, 2019. Ele tem 348 páginas. Recomendo, sempre com aquele olhar crítico, ok? Se vocês já leram, por favor, deixa aí um comentário e vamos conversar a respeito, ok? Hasta la vista!